O que nós somos na natureza? Nós somos na natureza esse espírito aqui, ó. Por que eu tenho essa forma perispiritual aqui do meio? Porque eu, como espírito, acredito que tenho a forma que foi definida por papai e mamãe, cromossomos, genético. Espermatozoide e óvulo. Dentro do espermatozoide e do óvulo tem um código genético da mamãe e do papai, que juntando algumas chaves vão definir o que eu sou. E quando eu desencarno, eu acredito que eu tenho aquela forma, e ao invés de ter essa forma espiritual, eu tenho a forma de um ser humano. Se eu tivesse em outro planeta que a forma não fosse humana, eu ia ter outra forma, porque como eu entrei naquele código genético, eu acredito que tem aquela forma. Jesus, qual a forma de Jesus no plano espiritual? É essa primeira aqui, espiritual. Por isso que ele levou muitos e muitos anos para ter um perispírito novamente, que ele conseguisse transformar o óvulo de Maria e o espermatozoide de José no que ele se tornou, num ser que viveu os 33 anos aqui dele, ensinando para a gente o que é ser um ser divino encarnado, o único espírito puro entre nós. Jesus tem essa primeira forma espiritual. Ele já tinha passado pela condição humana há milhões de anos antes, tanto que ele faz parte dos engenheiros siderais, dos espíritos puros que criaram o planeta Terra. Então ele demorou muito tempo para voltar a ter um perispírito, para poder transformar as células e ter um corpo físico, que durou 33 anos, porque ele não aguentava mais ficar aqui entre nós. Essa é a nossa existência, essa é a evolução. O que nós recebemos em cada encarnação para fazer as provas que nós temos durante a nossa vida? São 3 forças. E essas 3 forças interagem entre si, com a mesma força. Mas às vezes as marcas são grandes em uma delas. A primeira é genética. Antes de encarnar, a gente senta numa mesa para preparar a nossa encarnação. Nós espíritas chamamos de programação reencarnatória. E nessa programação reencarnatória, uma das forças que a gente define antes de encarnar é a genética. É só pegar o livro do André Luiz, né, Reencarnação do Sigismundo, e entender como funciona. E aí você olha, papai e mamãe, o dia que eu vou encarnar, o que vai vir do espermatozoide, vou receber uma carga maior, vou ter homem ou mulher, cor da pele, cor dos olhos, cor do cabelo, estatura, biotipo, tudo isso eu recebo como uma força genética. Essa força genética define as provas que você vai passar? Óbvio. Se eu nasço, né, na condição de preto, num lugar onde todas as pessoas são racistas, as provas são as mesmas? Você nascer numa condição de branco? Óbvio que não. Eu nasço como mulher numa condição, num país que é totalmente machista, que não tem direito a nada, que tem que andar de burca, que não tem direito a voto, de escolher o marido. Então, as provas que eu recebo genéticas fazem muita diferença com a condição que eu vou receber antes de encarnar. Então, eu olho naquele momento e falo, eu preciso vir com essa condição. Eu preciso passar por essas provas. Eu era muito machista e tratava as mulheres de uma forma covarde e não dava espaço, e não consigo entender isso mesmo depois que eu desencarno. Continuo trazendo dentro do meu espírito aquela condição machista. O que você acha que deveria receber como carga genética para a próxima encarnação e você aprender como funciona? A condição genética feminina. Aí você nasce naquela condição e passa por aquelas situações. São as provas daquilo que você precisava passar. Depois que você acha que aprendeu, que você já sofreu, que você já se revoltou, já se tornou feminista, já lutou pelos direitos das mulheres, para você chegar e reencarnar e mostrar que aprendeu aquela lição, o que você tem que fazer? Volta homem. E aí a gente testa de novo. Agora você, como homem, você vai respeitar as mulheres? Então a parte genética é muito importante para definir suas provas. Você está o tempo todo trocando essas provas para testar e ver em que condição você está. 33% do que você é hoje é definido pela sua genética, essa força. Meio externo, aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, aquilo que eu fumo ou não, o exercício que eu faço, as condições do meio que eu vivo, a família que eu vim, né? As condições financeiras, uma série de coisas definem o que você é também.
Eu sou o irmão gêmeo, tenho a mesma genética que o meu irmão, mas eu fumo, ele não fuma. Eu bebo bebida alcoólica, ele não bebe, né? Ele pratica esporte, eu não pratico. As condições do corpo vão ser as mesmas? Óbvio que não. Então, apesar de ter a mesma genética, dependendo do que você faz no seu dia a dia, das suas atitudes, das escolhas que você faz, das opções que você tem melhor ou pior condição de vida e de sobrevivência e, consequentemente, das provas que você faz. As provas do alcoolismo são as mesmas do que não tem alcoolismo? Não. As pessoas que colocam dificuldades na sua vida têm provas diferentes das outras que não colocam. E isso é muito definido pelo meio, pelas oportunidades que você tem. Ter mais ou menos dinheiro, acesso à educação, onde você nasceu, as condições da sua família. Tudo isso é o meio que você vive. E o terceiro, as marcas espirituais. Os vícios que eu trouxe, as dúvidas, os medos, né? As marcas perispirituais, como nós vimos no slide anterior. Fumei muito em encarnação passada, levei muitas pessoas à morte por causa disso, provoquei dores, criei marcas no meu perispírito. Então, eles estão fortemente aqui. Apesar de eu nascer na mesma condição genética e no mesmo meio, eu posso ter doenças, problemas, dificuldades ou facilidades que eu trago no meu perispírito, porque são condições espirituais e que o outro não tem. Essas três forças juntas representam 99% do que nós somos. O 1% é Deus. É o que eu peço a Ele. É o que eu imploro a Ele. É a orientação dos meus mentores, é aquilo que eu vou fazer, são as preces. Então, 99% está definido aqui: genética, meio externo e espiritual. Em cada encarnação, dependendo da matéria que eu tenho que passar, as provas que eu tenho que fazer e as expiações, eu vou usar esses três meios. O que são